Hoje eu gostaria de convidar você a ler um texto na Palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 5. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração com este texto. Nós vamos contextualizar aos nossos dias atuais, os dias que estamos vivendo. E essa mensagem, ela é direcionada para aquelas pessoas que um dia estiveram e experimentaram dias de glória, dias de sucesso na vida profissional, dias de sucesso na vida ministerial, dias em que você ocupava uma situação alta de destaque em alguma área da sua vida, em que você estava bem em todos os sentidos, mas de repente você começou a passar por dificuldades, a passar por situações difíceis, e aquelas pessoas que antes te admiravam, estavam junto de você e que te bajulavam, que te elogiavam, estas pessoas começaram a se afastar da tua vida, começaram a lançar palavras de maldição sobre você, pessoas que começaram a fazer insultos à tua vida, pessoas que permitiram que o inimigo, através da inveja, entrasse dentro do seu coração e começasse a perseguir você. Você que tem sofrido um apedrejamento, isso mesmo, você que tem sido alvo de pedras na tua vida e pessoas falando mal de você, esta palavra hoje é para você não desistir, porque Deus tem um plano na tua vida e que Deus está permitindo que você passe por esta situação, para saber qual é o teu comportamento, porque eu vou dizer desde agora, esta é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar novamente, Deus vai te colocar em lugares altos, mas enquanto isso, você vai passar por situações de perseguições, onde as pessoas vão estar lançando palavras negativas sobre a sua vida, te apedrejando verdadeiramente, e você tem sofrido com esta situação, porque você tem ouvido falar, você tem ouvido as conversas destas pessoas que não se conformam com a tua maneira de ser, com a tua maneira de agir, e que se alegram na tua derrota, se alegram na dificuldade que você está passando. Mas Deus traz uma palavra para você hoje, dizendo que Ele não te esqueceu, e que a promessa dEle está viva na sua vida, e que Ele ainda vai te colocar em lugares que você não imaginou, em posições que você não sonhou, mas você vai ter que passar por esta situação difícil. E eu quero ler com você em 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo 5, preste atenção na palavra de Deus e veja o que o Senhor vai falar pela sua palavra nesse momento. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul. Veja, esse homem que vai de encontro a Davi faz parte da família de Saul. Lembrando você que neste momento Davi tinha ascendido ao trono, ele tinha sido colocado no trono para reinar sobre o povo de Israel, mas o seu filho Absalão, ele provocou uma rebelião, aonde ele usurpou o trono de Davi, o seu pai. E Davi, para não criar mais problemas,
porque ele estava sendo ameaçado de morte pelo seu próprio filho. Davi foge de Jerusalém, deixa o reino, deixa o trono, por conta de uma perseguição muito grande, que queria matá-lo, e ele e algumas pessoas próximas a ele saem de Jerusalém fugidos, como fugitivos, e alguns homens de confiança de Davi saem com ele. Os valentes de Davi o acompanham nesta fuga de Jerusalém, porque Absalão, seu filho, está chegando em Jerusalém para usurpar e para tomar o trono. E Davi, para não provocar uma rebelião com todo o povo, uma guerra com todo o povo, ele prefere sair, deixar o lugar dele, deixar a posição que ele tinha conquistado para o seu filho Absalão, e ele sai fugido de Jerusalém. E quando ele está no caminho desta fuga, a Bíblia diz que um homem da linhagem de Saul, ou seja, da família de Saul, lembre-se que Saul era rei antes de Davi, e que Deus colocou Davi no lugar de Saul. E é claro que quando Saul reinava, quando Saul estava no trono, a família de Saul tinha também alguns privilégios. É sempre assim. Quando uma pessoa está numa posição de destaque, a sua família também fica em destaque e goza de alguns privilégios daquela posição. Mas quando Saul ele se suicida e Davi ocupa o trono, estas pessoas que eram da família de Saul não ficam contentes com Davi, porque veem em Davi como uma pessoa que tirou e tinha tirado Saul do trono. Mas não foi assim. Na verdade, era Deus que estava colocando Davi no trono para reinar sobre Israel. Mas as pessoas que gostavam de Saul não se conformavam com a queda de Saul e com o levante, com a exaltação de Davi no lugar de Saul. É sempre assim. Tem sempre pessoas que não vão concordar com o teu sucesso. Há sempre pessoas que não vão concordar com a tua posição de destaque e vão dizer que você ocupou o lugar de uma outra pessoa, e com esta outra pessoa tinha certos privilégios, mas agora não goza dos mesmos privilégios com Davi. Então, este homem era da linhagem de Saul, e a Bíblia diz assim, cujo nome era Simei, filho de Gera, saindo ia amaldiçoando a Davi, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Veja que quando Davi estava fugindo de Jerusalém, ele encontra no caminho um homem da família de Saul, e que começa a amaldiçoá-lo, a dizer palavras de maldição, de queda, de derrota, palavras que eram verdadeiros insultos a Davi. Ele saía xingando, ele saía falando. Por quê? Porque o seu coração estava amargurado. E o nome desta pessoa era Simei. E Simei começou a não só amaldiçoar, como a tirar pedras, como a lançar insultos, mas também fisicamente atentar contra a vida de Davi. Há sempre um ditado popular que dizem que com as pedras que você me ataca, eu construirei o meu castelo, o meu palácio. Não é assim? Assim com os limões que você me ataca, eu farei uma limonada. Não tem este ditado popular?
Então veja que Simei agora está apedrejando Davi, porque não se conformava com Davi ter ocupado o lugar de Saul. E a Bíblia diz que ainda que estivessem muitas pessoas ao lado de Davi, e os seus valentes, os seus soldados estavam à direita e à esquerda, este homem continuou a apedrejar com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Versículo 7 diz: e amaldiçoando Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Veja que isso era um insulto para Davi. Davi era um homem conhecido pelo seu coração, um homem escolhido segundo o coração de Deus, um homem que foi colocado no trono por Deus, foi colocado naquela posição por Deus. E aquele homem, naquele momento, vendo que Davi tinha deixado a sua posição de destaque, vendo que Davi agora estava passando por uma crise, por uma situação difícil, ele começa a dizer insultos sobre a vida de Davi, chamando ele homem de sangue, homem de Belial. Esse era o maior insulto que um homem de Deus poderia receber. Era como se Simei estava dizendo: você é um homem do diabo, você é de Satanás, você não presta, você é do inimigo, você é do mal. E para Davi isso era uma afronta, porque Davi sabia dentro do seu coração que era um homem que fazia tudo para agradar a Deus. Era um homem que vivia nos caminhos de Deus, mas que passou por momentos difíceis, passou por crises, por dificuldades. Já tinha ocupado uma posição de destaque, mas agora estava numa posição de fugitivo das pessoas. Ele estava fugindo, porque senão aquelas pessoas iriam matá-lo. E naquela situação ainda se levanta Simei para apedrejá-lo e o insulta. Traz insultos terríveis sobre a vida de Davi. Eu quero lembrar a você que a nossa vida ela é feita de altos e baixos, não é assim que nós dizemos? A nossa vida ela é feita de momentos de glória e também de momentos de dificuldade. É feita de momentos em que nós estamos no monte e às vezes nós estamos no vale. Às vezes nós temos abastança, mas às vezes nós padecemos necessidades. A vida é assim, o apóstolo Paulo mesmo diz: eu aprendi a viver com muito e com pouco. Eu aprendi a viver na abastança, mas também na escassez, porque a vida é assim. Às vezes nós passamos por situações boas, confortáveis, de sucesso, de bênçãos, mas às vezes nós passamos por dificuldades. E quando nós estamos nos dias bons, sempre tem aqueles bajuladores, aqueles que te agradam, aqueles que te cumprimentam, aqueles que te bajulam, aqueles que estão em volta por aquilo que você tem, pelo cargo que você ocupa, pela posição que você ocupa. Mas quando você entra em crise, quando você entra em dificuldade, os bajuladores se afastam e dão lugar aos perseguidores. Porque Simei aqui, ele é representado por todos aqueles que não concordam com o lugar que perdeu. Simei aqui é representado por todos aqueles que ficam atirando de longe, por pura inveja. Simei aqui é representado por pessoas amarguradas, que sempre vão conspirar contra você. Será que você tem um Simei na sua vida? Que fica atirando pedra de longe,
e fica se alegrando na tua dificuldade, fica se alegrando nas tuas derrotas. Todos nós temos um Simei na nossa vida, ou alguns Simeis que não concordam com a posição que Deus te colocou. O Simei aqui, ele é representado por pessoas que lançam palavras de maldição sobre a tua vida. É aquelas pessoas que dizem: Deus vai cuidar dele, Deus está tratando com ele. Isso é maldição de Deus na vida deles. Lembra-se de Jó? Os amigos de Jó falaram, a própria esposa falou: amaldiçoa teu Deus e morre. São pessoas que lançam palavras de derrota sobre a tua vida. E a mensagem de hoje é como você vai passar por estes momentos de insultos, de perseguições, de falatórios contra a tua vida. Como Davi reagiu nesta situação? Você entenda que o inferno sempre vai enviar um Simei para a tua vida, para te lançar pedras, para te insultar, para falar mal de você. Mas eu quero te dizer hoje, o inferno não tem poder sobre a tua vida. Essas pessoas que foram levantadas para falar de você, para lançar pedras sobre a tua vida, cairão por terra, em nome de Jesus. Você está recebendo esta palavra de Deus para você, que pediu para que Deus falasse ao teu coração hoje. Então esta palavra é para você. Davi estava passando por aquela situação, mas eu quero te dizer que Davi já tinha passado por outras situações parecidas. Davi sempre foi alvo de pessoas invejosas. Davi sempre foi alvo de pessoas que quiseram o seu mal, que quiseram a sua derrota. Você tenha como exemplo os próprios irmãos de Davi. Veja que os irmãos de Davi sempre tinham inveja de Davi. Chamavam ele de atrevido. Quando ele foi enfrentar Golias, os irmãos de Davi insultaram a Davi. O próprio Golias insultou a Davi. Não é só isso. A própria esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, um dia também desprezou a Davi, insultou a Davi quando Davi dançava na presença do Senhor. E Mical olhou para Davi e disse: como um rei se comporta assim diante das suas servas e dos seus servos? Julgavam a Davi. Não só isso, Saul também perseguiu a Davi, quis matar a Davi. Não só isso, agora o filho de Davi, Absalão, estava tomando o trono, o lugar de Davi, por conta de uma rebelião, e queria matar Davi. E agora Davi enfrenta o Simei. Quer dizer que Davi era um homem já acostumado a ser perseguido, era um homem acostumado a receber insultos e ameaças contra a sua vida. Não era a primeira vez. E tudo isto fez com que Davi pudesse ter a experiência necessária para passar por este Simei, para lidar com este tipo de coisa. Eu quero te dizer, a vida muitas vezes nos ensina, Deus nos ensina a passar por estas situações, porque normalmente quando se passa por uma situação dessa, você quer reagir, você quer se vingar,
Você quer amaldiçoar também? Você quer perder a tua razão? Você quer afrontar? Você quer insultar? Você quer entrar no mesmo jogo do inferno? Mas Davi não age assim. Veja, vamos continuar. Versículo 8 diz: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Veja que Simei continua falando. Além de chamar Davi de filho de Belial, diz: o Senhor agora te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Simei estava dizendo: agora, essa dificuldade que você está passando é por conta de tudo que você fez. Veja que o inferno sempre quer trazer o teu passado, não é? O inferno sempre quer levantar a poeira, quer te lançar na cara pela situação que você está passando. É consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Era isso que Simei estava falando. E ele continuou dizendo: em cujo lugar tens reinado. Veja que era um coração amargurado. Está dizendo: você está passando por isso porque você tirou Saul do trono. E era uma mentira. Porque Davi não tinha tirado Saul do trono. Deus retirou Saul do trono e colocou a Davi. Mas os Simeis da vida, eles sempre distorcem as coisas e saem argumentando mentiras como se fossem verdades. É isso que tem acontecido com você. Veja o que a palavra de Deus diz. Ele continua dizendo: já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Veja, ele continua amaldiçoando Davi, continua falando mal de Davi. Está vendo? Você está nessa situação. Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Você tirou Saul do trono, agora Absalão, teu filho, tirou você também do trono. Veja a amargura e a crueldade de Simei. No versículo 9: então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei. Abissai era um dos valentes de Davi. Eram homens que não tinham problema em matar. Quem estava do lado de Davi não tinha problema nenhum em atravessar a espada numa pessoa ou cortar-lhe a cabeça fora. E Abissai estava do lado de Davi, e ele disse assim para Davi: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Não é isso que dá vontade de fazer? Deixa eu passar que eu vou cortar fora a cabeça dessa pessoa que está falando. Eu vou cortar fora a cabeça desta pessoa que está dizendo e lançando maldições sobre a tua vida. Eu vou cortar a cabeça fora, porque eu cortando a cabeça, a língua vem com a cabeça. Resolva o problema na hora, Davi. E sempre tem pessoas ao nosso lado que diz: toma uma posição, reage, não fique quieto, não fique calado. Não é assim? As pessoas são boas de coração, que falam isso para você. São pessoas que estão ao teu lado, pessoas que te defendem. E Abissai estava falando: deixa eu passar que eu vou arrancar fora a cabeça desse rapaz. É um cão morto. Mas veja o que diz a palavra. Versículo 10. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem pois diria? Porque assim fizestes. Veja que interessante. Aqui, Davi
se intromete no meio, porque o insulto era para si. Ele falou, você não vai fazer nada. Porque se está acontecendo isso, é permissão de Deus. Deixa amaldiçoar. Deixa amaldiçoar. E aqui vai a primeira lição que nós temos de como Davi lidou com o Simei. E esta lição serve para mim e para você, como nós devemos lidar com o Simei. Deixa falar, deixa insultar, deixa falar mal, deixa amaldiçoar. Sabe por quê? Porque Davi, preste atenção, Davi sabia que o propósito de Deus na vida dele era muito maior do que as pedras que estavam sendo lançadas sobre a vida dele. Aleluia. Deixa amaldiçoar. Davi estava dizendo em outras palavras, o Senhor está permitindo isso, mas eu confio no Senhor. E a promessa que Deus tem na minha vida é muito maior do que essas maldições. A bênção que Deus tem colocado sobre a minha vida é muito maior do que essa maldição que Ele está falando. A bênção e a promessa de Deus é muito maior do que essas pedras que eles estão lançando. Aleluia! E eu quero te dizer neste momento, aonde Deus fala com você, o propósito que Deus tem na tua vida é muito maior do que as pedras que têm sido lançadas contra ti. A promessa de Deus na tua vida é muito maior do que aqueles que estão falando contra ti. Não se preocupe, não reaja, não pare, não tome uma atitude, continue, aleluia, porque o que Deus tem na tua vida é muito maior do que aquelas pessoas que estão falando de você e estão te perseguindo. Glória a Deus. Davi sabia lidar, e Davi sabia da sua fé na promessa de Deus. Ele acreditava na promessa de Deus. Com certeza dentro do coração de Davi, ele dizia, não tem problema, hoje estão me apedrejando, mas no dia de amanhã vão se curvar diante de mim. Sabe por quê? Porque eu serei colocado novamente como rei de Israel. Oh, aleluia. Não desista. Não pare o teu caminho por causa das pedras. Não pare o teu caminho por conta das conversas, dos insultos. Continue servindo a Deus. Continue no propósito de Deus, porque Deus vai te exaltar. E eu quero citar aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Em Isaías capítulo 61, verso 7 diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aleluia, que palavra tremenda. Eu trago esta palavra de Deus para você. No lugar dessa tua vergonha que você está passando, você terá dupla honra. Aleluia, porção dobrada. Deus vai te levantar, Deus vai te tirar desta situação, e você exultará na parte que lhe cabe, você vai se alegrar com a tua herança. Isaías estava dizendo, você vai se alegrar na parte que Deus preparou para você. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 11. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiram, pois, o caminho, Davi, veja aqui, prosseguiram, pois, o seu caminho,
Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava a poeira. A palavra que me chama a atenção aqui, sabe qual é? Caminhando. Aleluia. Prosseguiram, pois, o seu caminho. Davi não parou por conta das pedras. Davi não parou por conta dos insultos. Davi não parou por conta das perseguições. Tem pessoas que param por conta das perseguições. Estão falando de mim. Fulano, ciclano, estão me atirando pedra. Estão falando de mim. E para. Davi não. Davi confiava na promessa que Deus tinha na vida dele e continuou o seu caminho, caminhando. E a Bíblia diz que Simei continuou na frente de Davi, apedrejando e amaldiçoando e insultando, mas nem por isso Davi parou. E o conselho que Deus dá para você: não pare no caminho por conta das pedras. Não pare no caminho por conta dos insultos. Não pare no caminho por conta das palavras de maldição que lançam contra a tua vida. Siga em frente, porque Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero concluir lendo o capítulo 19, um pouquinho mais para frente. Vamos ver como termina essa história. Capítulo 19, versículo de número 16. A palavra de Deus diz assim: oh, aleluia. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Deixa eu te colocar em posição agora para você entender um pouquinho do que aconteceu. Aqui, Absalão já é morto. E foi morto e pendurado numa árvore pelos seus cabelos. Vejam que interessante. Todos que se levantaram contra Davi receberam alguma paga, receberam uma recompensa. Saul se suicidou. Mical, a sua esposa, que falou de Davi e desprezou Davi, ficou estéril. Golias foi vencido, foi morto. Absalão, que se levantou contra Davi, também morreu pendurado. Veja que todos aqueles que se levantaram contra Davi padeceram na sua história. E o próximo da fila era Simei. Mas agora Davi estava voltando para Jerusalém para assumir o trono de novo. Porque o povo estava chamando Davi: volta você e os seus servos, e assenta-te novamente sobre o trono. Os dias de dificuldade de Davi tinham passado. A promessa de Deus estava por se realizar agora. O propósito de Deus estava se realizando na vida de Davi. Por quê? Porque Davi não parou diante das pedras. Não parou o apedrejamento, não parou diante das humilhações que sofreu, não parou diante dos insultos, não parou diante das palavras de maldição. Davi continuou o seu caminho, passou o que tinha que passar, e agora estava diante do trono novamente. Estava para entrar em Jerusalém, e de repente quem que entra no seu caminho? Simei. Aquele que amaldiçoou, aquele que apedrejou, aquele que chamou Davi de filho de Belial, homem de sangue, e que estava recebendo a recompensa por ter tirado Saul do trono. Como Deus é justo.
A melhor coisa que nós temos que fazer é deixar a justiça nas mãos de Deus. E agora, veja aqui no versículo de número 16, diz aqui: e apressou-se Simei, aquele Simei, o mesmo, desceu com os homens de Judá e foi se encontrar com Davi. Será que ele vai apedrejar Davi de novo agora? A Bíblia diz: e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos. Esse Ziba foi aquele que cuidou de Mefibosete, que era filho de Saul, que tinha um problema nas pernas. Você se lembra dessa história? E Ziba falou para Davi que ainda existia um da casa de Davi, e Davi fez o bem para aquele Mefibosete e colocou-o assentado na mesa do rei. Mas depois Ziba inventou uma mentira para Davi e pediu a herança que era de Mefibosete para ele, dizendo que Davi iria perder o trono para Mefibosete, porque Mefibosete queria ser rei novamente. Era uma mentira. Mas está ele aqui junto, traidor, mentiroso, está junto com Simei. E eles dizem, em versículo 18 diz assim: e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. Davi agora está voltando para Jerusalém, passou o Jordão, e quem vai de encontro? Simei. E sabe o que Simei faz? Vai apedrejar de novo? Não. Simei se prostra diante de Davi e disse ao rei Davi: não me impute, meu senhor, a minha culpa. Porque quando Simei apedrejou Davi, Davi estava numa situação de crise, estava sendo perseguido, queriam matá-lo, estava sem nada. Mas agora Davi estava a caminho do trono de novo. Aleluia. Como a vida dá volta, não é? Como a vida dá volta. E o primeiro que se encontra com Davi era aquele primeiro que apedrejou e insultou a Davi. E ele se prostra dizendo: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Simei agora está se prostrando, se humilhando diante de Davi. Muitos podem até pensar: é porque Davi agora estava em posição de glória, e esses Simeis agora estão se humilhando porque tem medo do que Davi mande matá-lo agora como rei. Mas não, Davi não era vingativo, Davi não era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus permitiu que Simei se humilhasse. Para quê? Para mostrar para Davi: está vendo, Davi, você passou por dificuldade, você agiu bem, e agora eu estou te exaltando. Aleluia. Receba esta palavra de revelação. Aqueles que um dia te apedrejaram, aqueles que um dia te insultaram, são estes mesmos que pararão na tua frente e reconhecerão o propósito e a vitória que Deus está te dando. Aleluia. Que palavra poderosa é essa. Eu vou terminando já. Porque o teu servo, ele continua dizendo, deveras confessa que eu pequei. Porém eis que eu sou o primeiro de toda a casa de José. Desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai. Quem é Abissai? Aquele mesmo que queria cortar a cabeça de Simei.
e que Davi não deixou. Ele estava do lado de Davi também agora. Oh, aleluia! Quem está do teu lado no momento da dificuldade vai estar do teu lado também no momento da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Abissai ficou do lado de Davi no tempo da dificuldade, mas também no tempo da vitória. E Deus quis que Abissai estivesse do lado de Davi neste momento, para ensinar Abissai. Mas veja que Abissai, ele diz o seguinte: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Abissai continuava com desejo no coração de cortar a cabeça de Simei. Mas porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei assim jurou. Glória a Deus. Palavra poderosa. Veja que Davi continua com o coração de Deus. Mesmo na dificuldade, quando vai novamente retomar o trono. Tem pessoas que mudam. Quando estão em posição alta, sabem só humilhar os outros. Quando sobem de posição, só quer praticar a vingança. Tá vendo? Você fez isso comigo quando eu estava passando por dificuldade. Agora vou te matar. Não. Davi não foi assim. Por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Tá bom, Senhor, você não vai morrer. Hoje é um dia de alegria para mim. É um dia da minha vitória. Aleluia. É o dia aonde, em lugar da minha vergonha, o Senhor me deu dupla honra. E eu exultarei, aleluia, com aquilo que Deus me deu. E não vou matar ninguém, não vou me vingar de ninguém, porque eu não fui criado assim. Eu não fui criado para ser assim. Eu entendo que o meu coração está nas mãos de Deus, e é Deus quem controla todas as coisas. Aleluia. E aí eu concluo essa palavra dizendo: Deus vai te dar vitória. Deus vai te colocar em posições onde você não imaginou. Aleluia. E aqueles que te apedrejaram, eles serão tratados por Deus. Aqueles que te insultaram estarão envergonhados. E vão chegar para você e vão se humilhar. Veja que eu falei aqui na mensagem que todos aqueles que se levantaram contra Davi pereceram. Mas Simei não morreu. A história de Simei foi diferente. Golias morreu, Mical ficou estéril, Saul morreu, Absalão morreu, entre outros que se levantaram contra Davi. Todos foram tratados por Deus e foram vencidos. Mas o único que amaldiçoou, apedrejou Davi e ficou com vida foi Simei. Por quê? Porque ele reconheceu o seu pecado. Porque ele reconheceu as palavras que tinha falado e se humilhou diante de Deus. Eu vou concluir essa palavra para você, Simei. Para você que anda apedrejando, insultando, jogando pedras de longe, porque o teu coração está cheio de amargura. Se humilhe, peça perdão, entre na posição que Deus te quer, para que o Senhor tenha misericórdia de você e você possa viver como Simei viveu. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.